Olá pessoal, IM Geotech Podcast, estamos de volta. Hoje um episódio muito especial, portanto eu não vou nem falar na numeração aqui do podcast, não é? Como vocês sabem, como é hábito, eu sempre falo a numeração, mas hoje não tem nem número, porque hoje já é especial de final de ano, vamos encerrar aqui o ano de uma maneira, eu diria, alternativa, criativa, que vai de encontro com o pedido aí da nossa vasta audiência, não é? E hoje eu vou trazer aqui um colega muito especial, um amigo, um parceiro, inclusive foi ele que me introduziu aqui aos Estúdios Rocha, não é? Portanto, eu tenho uma parte de culpa por este podcast estar acontecendo, e estando acontecendo aqui Estúdios Rocha. Como eu falo, não é uma ironia, um podcast de geotecnia nos Estúdios Rocha, e já passando o papo à frente, mas deixa-me só aproveitar, vocês já sabem, podem nos seguir no YouTube, podem nos seguir no LinkedIn, temos o contato direto no e-mail imonitgeotech@gmail.com, e vamos passar aí o papo de youtuber à frente para aparecer aqui o meu parceiro, o meu grande amigo Luciano, e vocês vão perceber que a dinâmica hoje vai ser ligeiramente diferente. Bem-vindo, Luciano, obrigado aí por ter aceito o nosso convite em participar aqui desta brincadeira aqui hoje. André, eu que estou feliz de estar aqui, um momento muito especial, uma demanda que era uma demanda que eu tinha, inclusive, de um podcast de tamanha envergadura, falando com alguns das pessoas que mais conhecem de instrumentação, e você era só a pessoa que fazia perguntas, você tem que responder perguntas também. E quando você me convida para ser essa pessoa que te faz perguntas aqui, eu fiquei muito honrado. E depois eu fiquei ainda mais honrado em saber que nesse dia especial nós temos uma estrela da nossa área aqui com a gente, que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco pessoalmente, já o conhecia da nossa área e estou muito feliz, honrado de estar com dois caras assim que eu admiro demais. Então eu quero falar para vocês aqui, eu vou falar o nome no final, mas muita gente vai sacar quem ele é. Ele é mineiro, graduado em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, tem mais de 20 anos de experiência na área de mineração e atualmente trabalha na Vale. Eu sei que a grande maioria das pessoas aí já matou quem é. Quem está conosco aqui é o incrível Samuel Carneiro. Prazer estar contigo, prazer fazer parte dessa mesa. Estou muito honrado, feliz e alegre. Samuel, obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, André, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje presencialmente, porque o último podcast que me gravou foi online. Infelizmente eu não podia estar aqui, mas eu estou aqui em São Paulo por um motivo especial, né? Assim, eu estou muito feliz e honrado em conhecer o estúdio, conhecer o André pessoalmente, conhecer você pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, aqui isso não é comum, não acontece toda vez. Vou falar do André. É engenheiro civil, com mestrado em geotecnia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. A sua carreira tem mais de uma década, passando por países como Portugal, Angola, Brasil e Canadá, e a atuação dele é marcada pela dedicação aos projetos de instrumentação e monitoramento geotécnico. Ninguém te apresentou aqui ainda? Não, é a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez. Eu acho que nem no primeiro episódio eu me apresentei, não é? Portanto, eu acho que eu cheguei, André, sou o André, engenheiro Geotech, este é o IM Geotech, e vamos embora, e comecei a fazer o primeiro episódio com o Denis, e cara, e foi assim. Acho que depois, com o tempo, as pessoas que foram acompanhando os episódios foram pegando algumas coisas que eu fui falando da minha história, mas assim, a biografia assim tão estruturada, bonitinha, não. Ô André, vamos começar aqui então, Samuel. Já como o André nunca falou, André, fala um pouquinho da sua carreira, como é que foi essa vinda do Portugal para o Brasil, Portugal para Angola, isso. Angola para o Brasil, Brasil, Canadá, Brasil. Conta um pouquinho para todo mundo aí. Vamos lá então, começar a tentar resumir, porque senão a hora vai-se embora, não é? Como vocês perceberam hoje, o entrevistado sou eu, né? Portanto, vai sobrar para mim. Vamos lá. Então, em termos de, resumidamente, engenheiro civil, formado na Faculdade de Engenharia na Universidade do Porto, especialidade em geotecnia, não é? Em Portugal nós fazemos 4 anos de tronco comum de engenharia civil, e no 5º ano a gente já se especializa.
A especialidade de geotecnia era algo que era muito natural para mim. As minhas melhores matérias eram mecânica dos solos, portanto aconteceu de forma muito natural. Formei em 2010, fiz o curso entre 2005 e 2010. Me formei, ainda era numa época em Portugal que ainda tinha, pós-jovens eu diria que ainda tinha emprego, as empresas ainda estavam contratando. Aí fui trabalhar para uma empresa ali próximo do Porto, ali de Braga, que estava contratando e que era uma empresa de fundação, fazia estaca, injeção, era uma empresa era uma empreiteira de fundações. Mas na altura fui mais como trainee, porque a condição principal era ir para Angola já, tocar obras lá em Angola. Aí eu fiz acho que uns 6, 7 meses em Portugal, ali no departamento de projetos e estudos, que era fazer orçamentos, ver projeto, fazer otimização, sugerir, por exemplo, era uma empresa que fazia muito Cutter Soil Mixing, CSM, portanto tinha algumas estudos de alternativa que a gente fazia. E foi bem legal, deu para estruturar um pouco assim, entender como é que funcionava o mercado nacional e tudo mais, mas aí depois chegou o momento, eu disse, está na altura de ir para Angola, tratámos a documentação, fomos. Aí o Alexandre já sabe dessa história, não é? E aí o tal moleque de 23 anos que eu em Angola de paraquedas e não sabia que ia tocar uma obra de 5 milhões de reais, estacão de 1 metro de diâmetro, 50 de profundidade, não sei uns quantos metros cúbicos de jet de grouting e parede de diafragma. A avaliação da obra 5 milhões de dólares. Dólares? Você falou reais, mas são 5 milhões de dólares. Dólares. 5 milhões de dólares. Dos seus desafios, não é? Era uma obra que estava a funcionar 24/7, porque estava atrasado e tal. Era um edifício de 4 pavimentos subterrâneos, ia ter 27 andares, era o edifício Quilamba, ia ser o edifício mais alto em Luanda, e ficava assim, era aqui e a Baía de Luanda era do outro lado, portanto tinha que fazer o jet grouting de rolhão para evitar infiltrações e tudo mais, cara, assim, super desafiante, bem complexo, e a experiência lá também social, digamos, era muito intensa. Portanto, passado ali um tempo, também deu a minha hora, a obra estava organizada, estava no alinhamento e também a minha cabeça já não estava... Era do género, chegou a um ponto que o meu humor estava de acordo com a obra estava boa, o meu humor estava bom, e quando o trabalho começa a afetar demasiado a cabeça, eu digo, não, já juntei o meu dinheirinho aqui, vamos embora. E aí quando eu saí, já saí na ideia de vir para o Brasil. Já estava na ideia de ir para o Brasil. Fui para Portugal, naturalmente não achei nada, isso foi 2011, não é? Ali de novembro de 2011, não me lembro. No mesmo de 2011 até março de 2012, tipo, mandei currículo, tá, achei nada. E fui falar com o professor na Faculdade de Engenharia, que é o professor Viana da Fonseca, muito famoso aí na mineração, aí você já se deve ter cruzado com ele. E foi falar com ele e disse ao professor, tá difícil, estou encontrando e tal. E ele me deu, André, tem aqui 3 contatos, 3 do Brasil e 1 da Austrália. Ele me mandou, diga que vai da minha parte, manda o currículo e vê o que acontece. Cara, mandei e no mesmo dia, o Brasil me respondeu. Aí tinha uma empresa em São Paulo que tinha uma vaga no departamento de instrumentação. Cara, eu nunca fiz instrumentação na vida. E aí eu fui trabalhar para essa empresa de instrumentação. Aí era aqui uma empresa de instrumentação em São Paulo, tinha muitas obras de infraestrutura, não é? Teve o molo, estavam os túneis do metrô, túneis do Rodoanel. Comecei a lidar com isso, me especializando, trabalhando um pouco mais e fui fazendo a minha carreira nesse negócio aí. Fui ficando. Aí conheci a minha esposa, casei, fiquei por aqui, 2 filhos. E fui ficando, não é? Era um projeto, e era na altura que era Copa, 2012, não é? E estava São Paulo estava cheio de obras, não é? Cara, eu estava a fazer a instrumentação de um muro ali no estado de Itaquera do Corinthians às 3 da madrugada, porque as tábuas de carga não estavam dando valor certo. Estava eu e o Tiago Campos, ele vai nos ouvir aqui. Estávamos lá às 3 da manhã, lá pretendendo o tirante fazer o teste das tábuas de carga, porque não estava a dar as cargas. Tinha um cara assim, umas maluquices. Eu lembro que durante a madrugada não tinha nem segurança, a gente entrou no estádio, cara. Eu fui até o gramado, fui até o gramado, o estádio estava a ser finalizado, mas não tinha, tu dava para tu ir a pé, entrar no estádio, a grama já estava instalada em Itaquera. Aí eu fui quase até o gramado, cara, não tinha ninguém ao caminho, a gente entrou e saiu, cara, até hoje. Depois é que teve o problema do guindaste, lembra? Sim, lembro. Então, aí depois aconteceu, isso foi uma história curiosa, depois eu fui fazer aquela obra de CPT lá para o Morumbi, e aí aconteceu um desastre do guindaste no estádio de Itaquera. E aí e nesse dia eu estava fazendo CPT num outro ponta de São Paulo e o meu celular morreu a bateria. Putz, a minha esposa pensava que eu estava no estádio e deu o acidente do guindaste, ela ficou desesperada. Eu lembro disso, Enfim, passou esse tempo, eu continuei nessa área de mudei de empresa e continuei trabalhando na área de instrumentação especialmente, mas também fui para uma empresa que também estava a trabalhar mais na área de
de ensaios de carga. Portanto, fiz alguns ensaios de carga estático, coordenei bastante a logística de ensaios de carga estático, dinâmico, PIT, era eu, e instrumentação, projeto, cara, tocava aquilo tudo. E em 2019, cara, não me lembro, 2019, depois de Brumadinho, aí, o Brumadinho foi em janeiro, não é? Aí a gente, a empresa que eu estava aí, ganhámos um projeto para fazer o monitoramento, era ali no Morro do IP, ali São Joaquim de Bicas, antiga MMX, né? Aí ganhámos um projeto de monitoramento lá e aí era tudo automatização de piazómetros. Aí eu fui lá fazer o projeto, já estava fazendo todas as montagens e tal, e aí surgiu a vaga na Meson, que é a empresa que eu trabalho agora, no Canadá, que é uma empresa que fabrica, vou fazer aqui a publi, que fabrica os famosos Shape Arrays, não é? Que o Samuel também conhece bastante, não é? E eu, na realidade, eu tinha sido a primeira pessoa a instalar os Shape Arrays no Brasil em 2013, que foi um projeto piloto que nós fizemos em Campos de Jordão. O Luciano estava na mesma empresa, foi o Luciano que vendeu a solução, fui eu que instalei a solução, né? Que está funcionando até hoje, e eu sempre gostei daquela tecnologia. Eu escrevia artigos sobre aquela tecnologia, porque eu gostava daquilo, mas eu escrevia por conta própria, mandava e-mails para a Measure, os caras me mandavam informações de Google Drive e tudo mais, que eles sempre foram muito, muito legais comigo. E aí eu escrevia os artigos por conta própria. E houve um dia que me cruzei com eles num congresso, eles estavam lá, e eu tinha publicado, que era o CBT 2017 aqui em São Paulo, que era o Congresso Brasileiro de Túneis, e aí eu cheguei no congresso, eu fui chamado para apresentar, que era aplicações de Shape Array em obras subterrâneas, qualquer coisa assim. E aí eles estavam lá na feira, e eu assim, caramba, estão aqui. E aí quando me fui apresentar para eles, eles disseram assim, então tu é que és o André. Eles já sabiam. E na altura era o Jeff, que era o comercial, que depois virou presidente, que em 2019, aí depois surgiu a vaga. Cara, a vaga, eu estava a fazer um scroll no LinkedIn, assim, domingo à noite, apareceu a vaga lá, eu olhei assim, cara, é a minha chance, cara. Aí eu mandei o currículo, já tinha os artigos, já tinha, cara, já tinha tudo pronto, mandei o pacote lá, passado 2 dias, cara, o Jeff, presidente à época, mandou-me um e-mail assim, você quer vir para o Canadá? Você respondeu, mandou assim o e-mail, cara. Você tem certeza que você quer vir? Eu assim, cara, deve ter alguma coisa ruim, se o cara está tem certeza. E sabe o que era o mais louco? Eu ia fazer uma instalação lá, estava finalizando as instalações lá no Morro do IP, lá o projeto de automatização dos piazómetros, e no dia que eu ia para lá era o dia que o Jeff chegava de avião no Brasil, cara. Ele mandou assim, para a semana vou estar em Belo Horizonte, no Brasil, e eu assim, eu também. Cara, eu sou de São Paulo, cara, nem era para eu estar ali. Tipo, a gente se cruzou assim, era para ser. Falámos, tratámos tudo, aí... Tudo certo para fazer documentação para o Canadá, 2020, ia ter o carimbo do visto, work permit para o Canadá, eu e a minha família. No dia a seguir, isto em 16 de março de 2020, 17 de março, lockdown em São Paulo. Lockdown em São Paulo, aí eu fui ficar-me por aqui, aí o pessoal da Measure disse, não, olha, cara, estás daí, estás da Lua, está todo mundo de casa, trabalha daí mesmo, cara. E a gente ficou trabalhando daqui, aí foi aí, a partir daí que eu passei a ter muito mais contato com a mineração, não é? Com a instrumentação de mineração, porque o core business, assim, grande parte das aplicações de Shape Array aqui no Brasil, eu diria que agora a infraestrutura já está emplacada. Ainda é a mineração, mas tipo, ainda era uma relativa novidade, a empresa estava a começar a instalar mais equipamentos e precisava de fazer mais instalações, acompanhar, treinar o pessoal que eram os nossos representantes aqui e dar esse treinamento. E aí eu fui ficando. Cara, eu lembro-me de ter ido para Congonhas fazer instalações da CSN, a minha mulher estava grávida, e eu assim, eu não posso ir de avião, cara. Eu pegava no carro, saía de São Paulo, ia por dentro, chegava lá em Congonhas, fazia a instalação, embora. Fiz todas as instalações, fizemos assim. E depois surgiram outros projetos também, e depois, entretanto, aí eu arranho um espanhol, aí eu já faço apresentações sobre a Shape Array para a América Latina toda, e a coisa foi, e no meio disto tudo, tipo, a empresa também faz parte do grupo Terra Insights, não é? Que tem RST, 3BG Geomatics, Navstar e Syscom, que são empresas com outras áreas. E, cara, tu tens... para mim é a Disneylândia da instrumentação, cara. Eu só lidas ali com gênios ali do negócio. Tens uma dúvida no negócio, olha, pode-me explicar. E a Measure também tem isso, porque, tipo, para quem não conhece, não conhece, mas quem vai lá no escritório, assim, é um espaço aberto,
e que o CTO, o CEO, está tudo ali, cara. Gente, tenho uma dúvida, vou falar com o CTO. Tenho outra dúvida, vou falar com o engenheiro elétrico. Estou com uma dúvida, vou na fábrica, porque a fábrica fica em baixo. Então tu tens um acesso a tudo muito fácil e tu aprendes muito. É um aprendizado muito grande. Tipo, todos os dias aprendo, são pessoas assim excepcionais, que são bem discretas, cara. Não são pessoas que tu encontras no LinkedIn, não encontras nas férias, mas, cara, são geniais. Falas com elas, elas dominam a parte mecânica, técnica, mecatrónica, cara, é assim. E eu me esforço para estar competente na parte da geotecnia, porque eu sou dos poucos geotécnicos, eu fui contratado como um dos poucos geotécnicos da empresa. Agora sou eu, o geotécnico, acho que sou eu, a Cristiano e o Joe é geólogo. Mas somos os poucos, o resto é tudo informático, programador, tipo, é multidisciplinar e é muito legal porque tu aprendes muito e lá na empresa é assim, todo dia, eu trabalho diretamente no departamento de suporte, não é? Eu dou suporte para todo mundo. Portanto, tem um problema de leitura do dado no equipamento, o que for, aí a gente vai lá fazer o diagnóstico. Tem um problema, é tipo a Viva, abriu aqui um chamado. Nós temos um sistema que temos todos os chamados ao mundo. Eu brinco, o Luciano, temos aqui uma brincadeira que outra vez eu não pude atender uma demanda do Luciano porque eu estava a fazer um atendimento para a Mongólia. É verdade, toda vez eu falo, você vai para a Mongólia hoje? Eu assim, pô, mas estava um negócio no túnel lá, cara, talvez vais nos trocar pelos caras da Mongólia. Nós temos lá, tipo... Mas é muito legal porque, cara, tu lidas com diferentes tipos de clientes e contextos, também muito na área de mineração. Eu diria que tipo, tens infraestrutura, mas é mais eu diria que mais na Europa, tem um pouco mais, mas por exemplo, Austrália, Indonésia, América do Sul é muito mineração. Portanto, tu lidas diferentes tipos de clientes, consultores, uns que entendem muito, os que entendem menos, cara, tens de todo tipo. E o facto de tu teres essa experiência e tu trabalhas agora com um fabricante, tu chegas no fabricante e tu já sabes o que é que o teu cliente pensa, porque tu já estiveste ali. Portanto, é legal e depois também tens as perspectivas de todo o pessoal que trabalha lá do género. Tens um choque cultural, os caras estão no Canadá, eles têm que entender como é que o chileno funciona, o brasileiro funciona, o inglês, o mongol, cara, todo André, tipo. É muito bacana ver o entusiasmo que você fala do seu trabalho, do que você está fazendo, é muito legal, cara. É muito legal e a gente fica entusiasmado também. Eu quero aproveitar o gancho que você falou das tecnologias aí, que o grupo que você trabalha, que é o Grupo Terra Insights tem, e quero pedir para o Samuel aproveitar para falar um pouquinho da carreira dele, né? Explicar para nós um pouquinho como foi a carreira e já falar também, linkado à carreira, como você vê o avanço das tecnologias para o monitoramento geotécnico e qual foi o impacto nas estruturas de geotecnia que a gente teve com o avanço das soluções. E aí pensando nessa sua vasta carreira aí de mais de 20 anos. Então, eu comecei, na verdade, como engenheiro geotécnico de cava em mina, né? Em mina. Como eu falei no episódio que eu participei, a matéria que eu mais detestava era geologia, engenharia e hidrogeologia. E eu fui trabalhar exatamente com isso, na época que eu comecei na Samarco. Eu trabalhei lá por mais de 15 anos. Né? Eu fui estagiário lá, fui trainee, fiz minha carreira lá. E depois que teve a ruptura de fundão, que eu mudei para monitoramento de barragem e em 2019 eu entrei na Vale, tá? Mas eu tive a oportunidade, Luciano, de conhecer muitas tecnologias ao longo dessa minha carreira, muitas pessoas também da área de tecnologia de mineração. Então, eu tive essa felicidade de conhecer muitas coisas e testar muitas coisas. Em 2015, para você ter ideia, eu estive em Vancouver. Foi quando eu conheci a solução da Navistar, que era tem um nome do software integrador. O GeoExplorer. GeoExplorer, isso aí. Obrigado. Então, eu conheci o GeoExplorer da Navistar em 2015. E logo depois, no fim do ano, quando rompeu a barragem, eu falei, bom, eu preciso de um integrador para poder unificar todos os instrumentos que eu tenho disponíveis. E o dono da Navistar ficou aqui uma semana ou duas, se eu não me engano,
e a gente testou o software deles e fizemos um ambiente de homologação, né, na Samarco, e deu muito certo. Só que a equipe de tecnologia da automação decidiu por desenvolver um software nacional, por conta de suporte, por conta de a gente faria o que a gente quisesse, era muito mais fácil. Porque o Navistar ainda era, o Gexplorer ainda era um software de prateleira, não era um software que você customizava. Foi quando começou a desenvolver eu não lembro, não sei se eu posso falar O SHMS. O SHMS. Pô, falar aí. É bom que na segunda temporada todo mundo patrocina. A Inteltec, nem existia. Eu fiquei conhecendo o pessoal na Samarco. Quando me ofereceram uma solução, eu falei, bom, mas antes disso eu preciso resolver a parte de campo. Eu preciso de organizar os dados. E foi quando nasceu o GeoInspector que eles têm. Então, eles falaram, a gente tem uma solução aqui que a gente usa em Itaipu, é assim. Aí eu falei, isso não me atende. De Itaipu. Eles usavam Itaipu. Tá. Eu falei, isso não me atende. Aí o dono falou assim, então você me ajuda a desenvolver? Eu falei, claro, com certeza. Eu precisava, né? Essa marca precisava. E foi quando nasceu o GeoInspector. E um ano depois, acho, veio o SMS. E a gente começou a desenvolver junto também o SMS, que hoje virou essa ferramenta. Assim, eu falo que é fantástico, por quê? Porque, na verdade, no mundo inteiro, tem muitas ferramentas de integração. Só que, logo após o acidente de Brumadinho, muitas empresas entraram, de Brumadinho não, da Samarco mesmo, em Fundão. Muitas empresas entraram no ramo de geotecnia, integração principalmente, para poder pegar uma parte do mercado. Então, vieram muitos softwares que eram de software de planejamento de mina adaptado para geotecnia. E o SMS, não, ele nasceu para atender a geotecnia. Então, tem muitas coisas, muitas soluções que nos atendem completamente. Não é um software de mineração, é um software de geotecnia. Entendeu? Muito bom! E com relação à instrumentação, eu tive a oportunidade, Luciano, de testar muitos tipos de monitoramento logo após a ruptura de Fundão. É lógico, obviamente que eu já testava antes também, mas depois de Fundão eu tive a oportunidade de fazer testes com vários tipos de instrumentos. E vários tipos de instrumentos que não são convencionais na área de geotecnia, como INSAR, como radar, como ETR também, apesar de o pessoal usar estação total, não usava estação total robotizada, porque a precisão é diferente também de monitoramento. A gente falava em centímetros, 15 centímetros e estava ótimo, né? Mas você não pode deixar, tá? Estava ótimo. E com a ETR a gente está falando de milímetros. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas coisas. Eu fui no CEMADEM, em São Carlos, não, como é que chama lá? São José dos Campos. São José dos Campos, não. São José dos Campos. É CEMADEM? CEMADEM, eu estive lá e aí foi quando eu conheci a primeira solução do SA em São José dos Campos. Cara. Né? Olha, em Campos Jordão. Eu nunca soube. Não, isso aqui é novo. Cara. Isso aqui é novo. Sabe quem instalou aquilo lá? Nós. Eu sei disso. Então, mas eu nunca soube que você... Eu pensei que você... Eu nunca pensei que você tivesse que visitar, cara. Eu não sabia que você tinha tido conhecimento por esse projeto. Tive. Foi a primeira vez que você viu o SA, foi lá, então? Na verdade, eu fui no CEMADEM para conhecer estações totais robotizadas.
Aí vi o monitoramento deles associado com o sensor de umidade e eu tive a oportunidade de conhecer o SA lá em Campos Jordão. Caramba, bicho. Então foi Não muito sabia isso, né? interessante. Não sabia, não. E eu gosto muito da tecnologia. Eu acho que toda tecnologia tem que ser muito usada, mas é importante a gente falar. Tem limitações e vantagens. Sim. E o pessoal tem que conhecer isso muito bem. Então, as tecnologias se completam, né? Não existe uma tecnologia que fala assim, não, com isso aqui eu faço tudo. Não existe isso. A gente tem que integrar por isso, porque uma coisa completa a outra. Quando a gente pensa dentro da geotecnia, né? Porque a geotecnia ela já é uma área específica. Quando você mergulha dentro da geotecnia, a quantidade de áreas que você tem dentro da geotecnia para se especializar, a pessoa falar que faz tudo é um negócio complexo de dizer, né? Eu faço tudo, né? Porque se você pega dentro da geotecnia uma área igual a instrumentação, igual ao monitoramento, quanta coisa a gente ainda não tem aí dentro dessa... O setor do subsetor e tal. Mas uma pergunta que eu ia fazer para você. Essas experiências, olha, a coisa de entrevistador, você fazendo essas experiências, você estava fazendo isso antes da legislação o pedir ou depois da legislação? Antes. Então, antes, essa aí. A legislação veio depois. Muita coisa que a gente testou e conheceu veio depois. O pessoal não era nem NM, era DNPM. O pessoal gostou e falou assim, isso vai virar lei. Então, pioneiro. foi primeiro, exatamente. Ô Samuel, como é que é? Não sei se você pensa nisso, de você ter influenciado tanto numa área como a nossa. Você pensa nisso? Qual que é o impacto, assim? Eu não havia pensado, Luciano, mas uma vez um amigo meu falou sobre isso e eu comecei a pensar. O tanto que, tipo assim, muita gente faz muita coisa e não sabe de onde que veio, tá? Mas o tanto que a gente pôde contribuir para desenvolver essa área é muito importante, muito importante. Então, algumas pessoas com certeza sabem da história, mas a maior parte não sabe. E também não tem problema nenhum. O importante é fazer algo diferente e dar o recado. Né? Exato. Por isso que a sua iniciativa é tão importante, André. Para poder amplificar esse tipo de coisa que acontece. Essas coisas que a gente está descobrindo aqui. Só por... Quando você foi no Semadem, você foi lá com o Eduardo Diniz? Fui. Então, cara, eu, Eduardo Diniz, Luiz, Gustavo. Você quer que eu explique porque é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estava assistindo a uma apresentação o Eduardo foi nosso convidado aqui também. E uma vez eu estava a assistir uma palestra dele, dos cursos que ele dá, sobre instrumentação, que ele dá lá no Instituto Mineiro. E eu estava ouvindo lá falar a apresentação. E eu sempre gostei de assistir às palestras do Eduardo. E há um momento que ele fala do Shape Array. E ele diz assim, eu sei que tem 2 em Campos de Jordão. Eu assim, caramba, como é que este cara... E eu estava ouvindo, eu assim, como é que este cara sabe? Eu assim, deve ter lido ou ouvido. Não, lido não, porque nós não tínhamos nada publicado na época. Aí eu fiquei, agora que você, aqui é que eu estou descobrindo onde é que foi. Depois eu mando isso para o Eduardo, ele vai ver com certeza. Cara, e agora é que eu estou entendendo, olha como, cara, já posso ir falar para o meu chefe, estão vendo, apareceu nessa marca, foi aquilo lá. Ó. Foi muito legal, porque, como eu te falei, a gente foi lá no Semadem para conhecer ETR. Para ver como eles faziam o monitoramento de ETR e nada mais. E a gente teve a oportunidade de conhecer muitas outras coisas, inclusive monitoramento de chuvas, né? Que ano que é isso, Samuel? Isso foi em 2017, por aí. Então a gente estava em 2013? 2016. Eu ainda estava, então o Semadem ainda estava pegando dados na época. Eu tenho dados desse SA até 2018. Aí de 2018 em diante apagou. E aí depois nós retornámos lá, nós fomos lá, porque aí eu entrei para a empresa e pensei, será que ainda está funcionando? Aí, mas era Covid, aí eu entrei em contato, cara, eu disse, não, eu vou lá, gratuito, faço um diagnóstico. E eles, não, podes ir lá, mas está Covid, agora está restrito. Aí depois... A gente fez contato lá com o Campos do Jordão. Aí depois eles conheceram um antigo diretor do Semadem, a empresa deles. Nosso consultor, um abraço pro Ogura, tá lá conosco agora. Então, e ele disse, não, vamos lá.
Cara, e a história ainda ganha outras ramificações, cara. Que é Mas muito... conta, André, eu acho que vale a pena. Estamos aqui pra isso, vale a pena. Eu contando essa história, eu tenho uma relação meio umbilical com esses dois Shape Arrays, não é? Depois ainda vamos... porque foram os primeiros que eu instalei e também explica um pouco do percurso de eu estar aqui. Então, eles conheceram esse diretor, estávamos numa reunião, estávamos a falar de zonas de risco, não é? Monitoramento de encosto, que é o que a MMF, cara, está a fazer um ótimo trabalho nessa área. E aí depois conversa, não, foi chamada em não, mas a gente instalou lá em 2013 e tal. Vamos lá. E a gente foi lá. Cara, a gente foi lá em Campos de Jordão. Cara, e eu pensei, aquele negócio tem cadeado. Aquilo fica dentro de uma escola. Exatamente. E aí, aquilo tem um cadeado. Só que assim, caramba, ninguém tem a chave do negócio. Aí a gente ligou lá para o pessoal lá do Semadem, olha, estamos aqui, podemos arrebentar o cadeado e depois a gente coloca um novo. O pessoal da escola, o diretor é o mesmo há 10 anos atrás, que é o Cláudio. Ele se lembrou de mim. Até o cara lá, o zelador, é o mesmo também. Era a mesma coisa. Aí arrebentámos o cadeado, cara, abri a caixa, estava limpo, cara, estava funcionando, piscando, tudo funcionando, cara. A única diferença é que não estava transmitindo os dados porque eles não pagaram o plano de dados. Estava funcionando. Eu cheguei lá, liguei a leitora, puxei os dados, aí como a leitora é memória anelar, não é? Portanto, sobrescreve os dados mais antigos, aí eu tinha os 3 meses anteriores. Aí eu peguei os dados, puxei, aí eu tinha os dados antigamente num computador antigo meu, juntei tudo. Aí fui ver, cara, estava funcionando perfeitamente, tanto que agora continua os dados, a gente vai lá de vez em quando pegar os dados, tanto que depois resultou num artigo, eu fiz um artigo do negócio, aí, que fui para os Jovens Geotécnicos, não é, lá em Portugal, ganhei o prémio. Não, deixa eu enfatizar um pouco mais isso daqui. Esse trabalho deu um artigo que é premiado internacionalmente, vale a pena aqui dar os parabéns de novo para o André, que foi premiado com esse artigo aí, feito a devida correção aqui na ênfase do premiação. Continua, por favor. Então, e aí isso depois resultou num artigo técnico, que eu candidatei para os Jovens Geotécnicos no último Congresso de Geotecnia em Portugal em 2023, agora em maio, e aí ganhei o prémio baseado nesse trabalho. E sabe o que é o mais engraçado depois? Os SCS estão instalados na escola aqui. Na outra encosta, para trás, a MMF começou um projeto piloto pioneiro, cara, em Campos de Jordão, onde tem outros 2 SAs e um monte de instrumentação, tiltmeter, crack meter, extensómetro inline, tudo, estação robotizada, tudo automatizado numa encosta do outro lado. Eu assim, qual é a probabilidade da gente ter... Há 10 anos atrás nós começamos esse trabalho, passou por vocês, que agora eu estou sabendo, por causa disso, e depois resultou num projeto piloto pioneiro que ontem, que agora nestes dias foi apresentado também, e vamos apresentar no Slope Stability, se Deus quiser, que é tão importante, que é o monitoramento de encostas. Olha as ramificações que isso teve, cara. Eu acho que isso eu acho que é tipo... É o mais louco de tudo, tipo, teria ateus, agnósticos, o que for, cara, mas se isso não tem mão divina, cara. A gente, essa importância, né, de você caminhar com os projetos, né? Samuel, como que você enxerga, assim, o envolvimento da academia, como que é lá no seu trabalho na Vale? Existe o envolvimento da academia, os estudantes estão participando, como é que se desenvolve as tecnologias que a Vale utiliza e como é que isso é explorado do ponto de vista de quem está estudando, de quem quer aprender, de quem quer saber? Tem muita coisa que é academia envolvida, tá? Tem muita coisa que os profissionais das empresas são envolvidos e assim, eles geralmente fazem cursos de especialização, mestrado, doutorado, enfim. Então, testam muita tecnologia que está disponível no mercado. E com isso acaba levando para a academia também. A gente precisa de formar profissionais também do meio acadêmico, que não estão relacionados com empresas de mineração, por exemplo. Então, é muito importante, eu falei com o André, é muito importante compartilhar conhecimento o tempo todo. Tá? Depois que Fundão rompeu, eu escrevi muitos artigos sobre monitoramento. Acho que isso é fundamental, né? E o pessoal escreve muita coisa hoje. Teve o Tailing, se não me engano, no agora, Canadá. A Vale foi uma empresa que mais apresentou, eu acho, o Brasil, paper. Isso é muito importante. No Brasil, compartilhar. O Brasil foi o que teve mais, acho eu. Depois eu vi uma foto que eles mostraram todos os abstracts, os países.
O Brasil acho que tinha 193, acho que era o país que mais tinha no geral da mineração. André, pensando nesse contexto que você está assim, né, a gente está falando de geografia, você trabalha em vários países, qual que é o impacto do clima no monitoramento, o que muda de um país para o outro, como é que você está vendo, e como é que a questão cultural também influencia nas diversas relações que você tem com esses vários países onde você faz o monitoramento e a demonstração de produtos de instrumentação? Por exemplo, sendo do Canadá, é uma coisa que eu aprendi básica, é assim, onde tem água vai gelar. Tipo, eu até brinco com os meus colegas assim, às vezes a gente tem uns tickets, o cara está preocupado com congelamento de água dentro dos tubos de inclinómetro, por exemplo, em que bloqueia tubos de inclinómetro, às vezes congela o próprio equipamento do nosso SA, e pode fazer uma ligeira movimentação, eles têm que colocar o glicol. Para quem não vive na neve, tipo, para mim, eu disse, pessoal, vocês é que são especialistas em neve, essa parte aí, depois tem o permafrost, que é a camada gelada de solo, cara, tem aí umas coisas que eu não me sinto tanto à vontade porque não é natural para mim, e eu pergunto como é que funciona, e o pessoal me explica. Isso é um caso. Por exemplo, eu também tenho que explicar para eles que, por exemplo, aqui no Brasil chove para caramba, não é? Tipo, quando eu digo chove para caramba, é muito mesmo. Por exemplo, quando teve agora o problema em São Sebastião no início deste ano, que passou, foi São Sebastião, a Baixada Santista, sim. Quando eu mostrei os 600 milímetros, foi 600 milímetros? 680 milímetros. Cara, eles assim, isso é que é um mês? Eu não. Foi menos de 24 horas. Tipo, eles não têm. Quando eu mostrei, eu tenho um gráfico lá de todos os milímetros por região na Baixada. Eles assim, isso é impossível. E depois mandei fotos, assim, vocês estão vendo o impacto que tem, a importância que tem, o impacto que tem, tipo, de monitoramento de áreas de risco, cara. Porque, por exemplo, eles acabam tendo, como a mineração tem um peso muito grande no negócio e também é um risco maior, tudo mais, acaba tendo uma mentalidade um pouco mais direcionada para áreas de mineração. E, por exemplo, a gente vem para essas regiões tropicais, não só o Brasil, não é? Por exemplo, a Indonésia também tem muito, Hong Kong também tem essas áreas que a gente nem se apercebe que ficam na linha do Equador, também tem essa questão de deslizamento de taludes, também tem esse impacto. Cara, eu diria frio, calor. Cara, também quando eu vou aqui vou fazer uma instalação com 40 graus, vais para a Austrália, e uma vez eu falei, não, aqui no Brasil faz muito calor. Da outra vez a gente estava analisando a influência da temperatura em monitoramento de trilho. Tinha um equipamento instalado. Uma colega minha falou assim, na Austrália chega a 60 no Outback. 60 graus? Chega a 60 graus no Outback. Imagina o trilho de influência, porque, por exemplo, tem muitas situações em que quando nós entramos na parte automatizada, nós começamos a medir variáveis ambientais como temperatura, que antes não eram medidas. E as pessoas começam a ver variações e automatizado tu vês aquelas variações decorrentes de efeitos como o da temperatura. E como antes não tinha e agora tem, as pessoas dizem, não, isso não pode estar certo, como é que o trilho mexe 5 milímetros? mexe, cara. Eu uma vez na Alemanha, nós tínhamos um que era quase temperatura negativa à noite, aí o cara ia fazer a leitura com a estação total às 9 da manhã, e aí o equipamento estava lá instalado no trilho. Só que aí dava um pico de temperatura às 2 da tarde e baixava. Só que o cara só lia a estação total às 9 da manhã. E aí tu sabes lá se o cara está a fazer leitura à sombra, se está a fazer leitura ao sol. E são algumas diferentes ambientais, por exemplo, na Europa. Depois também tens mercado americano e norte-americano, eu diria. Canadá e Estados Unidos diria um mercado mais desenvolvido, a Europa também. Os da América Latina, por exemplo, a América Latina consome muita instrumentação, tipo Chile, Peru, Brasil, cara. Tipo o Chile faz umas barragens assim, os caras chegam lá, quero 200 metros de inclinómetro, assim. E agora começaram a aparecer, por exemplo, projetos que nós temos, por exemplo, na África também. Pois nós temos SAs instalados 220 metros no Congo, cara. 220 metros? No Congo, cara. E tem pedidos cada vez maiores para outro tipo de estruturas, outro tipo de... Tem o da Mongólia. A gente sempre brinca. A Austrália é muito forte, cara. A Austrália é muito forte de mineração. Tem lá umas estruturas lá que, cara, eles consomem muito instrumentação. Mineração no geral. Mas, tipo, tens contato com... E é engraçado, depois também falas, tens diferentes tipos de sotaques, cara. Tenta falar com um australiano com sotaque. Cara, um britânico, assim, com sotaque puxado. Tipo, uma vez a gente estava numa reunião do pessoal do grupo e tinha um rapaz lá da RST, é o Peter. Cara, ele é torcedor do Liverpool, que eu lembro que ele estava naquele dia na reunião e o cara, depois dessa reunião que a gente ia ter do grupo em Fredericton, que é a sede da Measurement, o cara ia pegar o voo para Paris porque era a final do Liverpool da Champions League, cara. O cara tinha um sotaque tão rebuscado lá de Liverpool ou Manchester, sei lá, cara. Tipo, eu assim,
Eu estava assim, até envergonhado, assim, cara, eu não entendo, cara. Eu acho que os canadenses assim, André, a gente também não entende. Cara, mas tipo, a gente falou do ambiente, é cultura, é o ambiente, é muito diferente. E tu tens que também saber lidar. Por exemplo, por exemplo, os australianos são muito mais tranquilos. Os holandeses, os alemães e os nórdicos, cara, não dá para fazer conversa de risada. Cara, eu já tentei dar assim, e aí, está tudo bem? Cara, o nórdico não quer nem... É assim, 2 segundos de reunião. Então, olha, temos um problema aqui, a gente quer resolver. Cara, o cara quase nem dá bom dia, cara. Para nós que somos latinos aqui da linha do Equador, né, com esse calor, abraço. Eu fiz um intercâmbio em Copenhague. Uhum. E eu fiquei lá um tempo e é assim mesmo. Eu não fui na casa de ninguém. Mas eles são muito educados e tal. Mas são frios. Sabe que essa coisa da cultura, né? A gente tem que respeitar, né? Não tem jeito. Quando agora, o que eu tenho feito, assim, quando vai para um país, eu dou uma olhada, pergunto como é e tal, porque muda muito. Pensando, eu enxergo, Samuel, a Vale como a vanguarda aqui no Brasil, né? Tudo que existe de tecnologia chega primeiro na Vale, a Vale está testando, como você disse aqui, né? As pessoas que estão na Vale fazem mestrado, doutorado, e elas estudam. O que você vê como tecnologia emergente e como é que pode essas tecnologias, se é que tem essa tecnologia que é emergente, nova agora, como é que você enxerga que ela pode mudar o nosso futuro do monitoramento? Tá, antes eu só queria comentar o que você perguntou para o André. Claro. Com relação a clima. É porque muita gente lê muito trabalho que é feito no exterior e acha que funciona igual aqui. E não funciona. Então, por isso é importante a gente testar. Porque tem coisa que funciona muito bem lá fora, na Europa, e aqui não funciona bem. Isso. Tá? Então, é importante testar. Aí tem diferença de cultura, de clima, de infraestrutura. Então, os ingleses falam muito em automação de instrumento. Poxa, onde o país inteiro é coberto por 5G, 4G, não sei, é muito bom. Mas aqui no Brasil isso não dá certo. Tem lugar que é muito remoto. Não tem como transmitir a informação. Exatamente. Então, a gente precisa também entender essas limitações, tá? Uhum. Eu gosto muito de tecnologia. Em 2014 foi a primeira vez que eu vi um caminhão autônomo na minha vida, no Chile. Aqueles off-road, aqueles enormes, aqueles gigantes. Exatamente. Em Gabriela Mistral, se não me engano. Uhum. Eu estive lá numa reunião do LLP e foi quando eu tive o primeiro contato. Foi engraçado que foi uma turma de geotecnia e a gente acabou conhecendo coisas diferentes. E lá no Chile, como o André falou, o pessoal consome muito monitoramento. Eu lembro que eu fui em Chuquicamata, lá tinha radar demais. Já naquela época. Naquela época, em 2014, se eu não me engano. 10 anos atrás. Então, assim, é uma coisa impressionante. E a geotecnia ditava a regra na mina. Então, tipo assim, se o pessoal falasse, o monitoramento deu isso, tem que parar, o pessoal da operação, planejamento, respeitava e parava. Mas você não acha que eles têm lá mais respeito porque tem a questão sísmica, por exemplo? Tem isso também. Mas a geotecnia é muito forte, é questão cultural. Cultural mesmo. Eu acho que no Brasil está se construindo isso. Hoje em dia o pessoal enxerga a geotecnia como muito importante, porque qualquer problema geotécnico pode fechar uma empresa, né? Então, acho que eles veem isso. Tá? Com relação à instrumentação, o futuro, eu acho assim, como eu havia dito, sabe? Eu acho que é importante a gente testar as tecnologias, mas eu acho que não vai ter nada diferente, porque o meio geotécnico está muito consolidado. Eu acho que as coisas vão evoluir. Tipo, o monitoramento convencional, hoje em dia a gente fala muito em automação, né? Que já é uma evolução muito grande. É lógico, os sensores vão ficando cada vez melhores, mais precisos e tal. A solução melhora muito, mas eu acho que não vai ter muita coisa diferente do que tem hoje, porque a gente precisa conhecer o que tem.
Quando eu falo assim, o que tem de novo é INSAR, radar, ETR, fibra ótica e tal, isso aí eu acho que vai evoluir. Tá. Mas eu acho que o futuro vai ser por aí também, tá? E com relação, assim, ao volume de dados, que é muito grande, a inteligência artificial vai ajudar bastante. Não vai tomar decisão por nós, ela vai nos ajudar a melhorar a produtividade. Uhum. Eu não creio que... Bom, eu acho que eu não vou estar vivo ainda para ver isso. Entendeu? Não, mas é... Chegar a um ponto de inteligência, tomar decisão e começar a fazer as coisas sozinho. Eu acho que a gente não vai ver isso. Eu não vou ver isso. As decisões, as decisões, elas são pré-definidas. Vocês têm protocolos pré-definidos. É uma coisa que a gente tem pensado muito aqui para a infraestrutura, principalmente para a área de risco. O que a gente... para nós aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou pedir até a ajuda do André. A gente olha para a mineração, e a gente que trabalha aqui basicamente com infraestrutura, a gente olha para a mineração e é um sonho o que vocês têm. Até a legislação, claro, foi por conta dos acidentes, né? Muita gente que morreu para que tivesse essa evolução. Mas a gente olha para a mineração e fala, pô, a gente precisa trazer isso também para a infraestrutura, a gente precisa trazer isso principalmente para quem mora em situação vulnerável. É importante, Luciano, a gente ter protocolos muito bem claros para quando houver uma emergência, a gente saber o que fazer. E tem que ser simples. Não adianta a gente também complicar. São os famosos TARPs, né? Que é o Trigger Action Response Plan. Nada mais é que um plano de ação. Né? Então, assim, é lógico, é difícil definir limites para cada instrumento, para cada tipo de instrumento, é complicado, mas as ações que você toma baseado quando um instrumento atinge um certo valor, isso tem que ter muito claro e tem que ser muito claro para quem está à frente do projeto, tá? Tanto no centro de monitoramento quanto nas horas, enfim. E isso não é só para instrumentação automatizada, é para tudo, né? Eu falo muito que a inspeção visual é um monitoramento. O pessoal não entende isso. Às vezes trata inspeção como inspeção visual e monitoramento como monitoramento. Na verdade, é uma coisa única. A única coisa diferente é que inspeção visual é qualitativo e o monitoramento com instrumento é quantitativo. Mas eu também tenho que ter plano de ação definido para a inspeção. Tipo assim, se eu ver alguma coisa diferente que não é comum, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que avisar alguém, eu tenho que tomar uma ação imediata ali. E eu tenho níveis também definidos justamente para isso, para poder não somente avisar num nível mais crítico. Eu já vi que está mudando, eu já tomo ações ali preventivas para poder, olha, eu vou deixar o pessoal em alerta, porque eu já estou num nível que eu não tenho controle. Eu não vou esperar chegar num nível crítico de ter que evacuar todo mundo para poder tomar ação. Eu vi uma mudança de comportamento ali, eu já tomo uma ação, né? Isso tem que ser muito claro. Então, eu falei uma vez, eu assisti uma live com 2 engenheiros japoneses e eles falaram o que a gente tem de mais importante hoje é informação, né? Se você pegar acho que, se eu não me engano, a revista Economy, a americana, ela fala que o que tem de mais importante no mundo hoje são dados, né? Então, a gente acha que é vida, pessoas. Bom, para mim para você e tal, mas são dados. São os dados, sem dúvida. Então, André, escutando o Samuel falar aqui, eu queria... Tem um trabalho que você fez, que você apresentou, que fala que o título é Por que não monitoramos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse um panorama do monitoramento na infraestrutura para nós. Tá, então, o Por que não monitoramos, para quem não sabe, tem um famoso paper escrito pelo Dr. Alan Marr, chamado Why Do We Monitor? Que basicamente é
é uma cartilha, um guideline, um artigo muito famoso de quais as vantagens do monitoramento geotécnico. E aí eu estava lendo esse artigo, e aí eu assim, e como a gente sempre, principalmente quando a gente trabalha na infraestrutura, a gente sempre bate muito do género, ai, não é caro, porque é que eu vou monitorar? Tipo, cara, a gente, mais de 10 anos nisto aqui, é sempre a mesma coisa. Vai, e depois não, é muito caro, não dá. E depois então eu parei um pouco para pensar e decidi fazer um artigo, então reverti o negócio, é Why We Do Not Monitor, que eu depois traduzi, eu publiquei internacional no último FMGM 2022, que foi em Londres, que fui chamado para apresentar. Eu escrevi, era um negócio mais qualitativo, não é? Mas eu pus alguns dados lá, eu fui chamado para apresentar, felizmente fui para o palco principal, e quem estava na primeira fila, o professor da aula, o Dr. Alan Marr. É tanto que eu comecei a apresentação, assim, como vocês já entenderam, isto é referência, e ele entendeu, obviamente, não é? E eu falei assim, sem pressão, assim, o Dr. Alan Marr está aqui, portanto, sem pressão, vamos lá. E pumba, foi a minha segunda apresentação em inglês para a plateia. Em inglês, assim, eu já falava com o pessoal do meu trabalho, mas assim, para falar inglês. Cara, o meu medo de apresentar em inglês, assim, destravou ali absolutamente. Mesmo que eu fale errado agora, destravou, agora foi embora. E eu fiz essa apresentação. E nesse ano eu publiquei ele 2 vezes, em inglês para o FMGM e para o Cobranseg. E basicamente o que é que o artigo fala? Eu falo de quais são os fatores que nos levam a não monitorar da maneira que nós deveríamos. Principalmente E um dos fatores que leva é o setor. E, tanto que a primeira apresentação lá que eu fiz em Londres foi assim. A primeira tela, o primeiro slide era um CMG, isto é mineração, e isto era infraestrutura. A infraestrutura eu deixei uma tela em branco. E eu falei vocês estão vendo a tela em branco? E eles, o pessoal falou assim, e eu assim, então isto não é um erro, é que não existe. Aí o pessoal já parou. Aí o pessoal já começou, já vi o pessoal puxar a câmera, assim, já bater foto, eu para lá. Chamei a atenção. Aí depois eu comecei a falar câmbio, eu mostrei o câmbio dos últimos 5 anos, do real para o euro e para o dólar, que são as moedas que mais se negociam em termos de instrumentação, porque a maioria dos fabricantes ou ficam na América do Norte ou ficam na Europa, tem uns ou outros, ficam na Ásia e tudo mais, mas a moeda para o Brasil, o que vale é sempre o dólar. Durante o Covid disparou portanto o Brasil se sujeita muito a isso. Os impostos, que é uma coisa absurda, tipo, eu ilustrei esse exemplo, a mesma barragem nos Estados Unidos e a mesma barragem no Brasil, com a mesma, exatamente a mesma instrumentação, no Brasil custa cerca de 2,5 vezes a mais do que isso. As pessoas têm que ter noção disso aí, e isso tem um forte impacto. Claro que na mineração tem um outro budget e tem uma outra legislação, e a infraestrutura não tem isso, portanto se empurra com a barriga, e também, ora, o que é, não é? E isso explica também o impacto, não é? Porque a mineração sempre tem os orçamentos mais enxutos, parte são contratos públicos com um projeto. O problema já começa no projeto, porque o projeto não prevê instrumentação, ou se prevê muito pouca, e depois, quando é um projeto público, vai para a licitação, não tem o item, portanto não vai fazer aditivo, porque não está nas cicros e essas coisas da vida, tá? Aí nós estamos entrando na burocracia da coisa. Tá? Que é um desafio também. Que é um desafio também. Que aí eu vou buscando isso assim, porque não basta dizer, porque eu também dizer, porque é assim. Então não é assim, nós vamos ficar assim, vamos cruzar o braço. Portanto, não. E aí eu fui expondo os fatores. O outro, que eu também coloquei para além do económico, a questão da mão de obra. Por exemplo, o Brasil continua tendo uma mão de obra. Por exemplo, para a infraestrutura, uma equipe mês de instrumentação são 35 mil reais. Portanto, para muita gente compensa, 35, 40, depende do projeto, mas é entre 30 e 40. Compensa muito mais eu ter a minha equipe mês de 2, 3 caras ali, ler um Inclinable, um PSOM, ler tudo, isto tudo assim, 30 meses, todo dia o cara a ler, tá? Como a mão de obra ainda é barata aqui, compensa. A gente vai lá fora, compara com outros países, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, a mão de obra como é mais cara, a automatização se impõe mais. Portanto, países que têm uma mão de obra barata, a automatização não é da gente, dá para levar. E na infraestrutura é o percurso que a infraestrutura leva. Isso é um outro fator. Também tem a questão da dimensão dos países. Por exemplo, uma coisa eu estava a falar de Portugal, outra que é um país minúsculo que agora pega no carro e corre o país num dia. Outra coisa é o Brasil, o Canadá, a Rússia, Estados Unidos, que têm uma escala, locais remotos, em que, por exemplo, no caso do Brasil, uma dimensão imensa, locais remotos, a legislação na mineração pede isso,
Portanto, a automatização se encaixa ali. Por exemplo, se eu for, por exemplo, no Reino Unido, é um país de média dimensão, que tem fabricantes lá, em que não tem nem custos de importação, em que a própria infraestrutura já automatiza, porque os salários lá já são mais altos. Eu vou aqui com colegas meus, por exemplo, Bruno Norberto, que foi o convidado do episódio 4, assim, cara, é uma luta por técnico de instrumentação, cara. Empresas vão-se roubar umas às outras de falta de mão de obra. Por exemplo, o Reino Unido tem uma quantidade, tem High Speed 2 para fazer, Cross-Rail, tem uma quantidade de obras de infraestrutura, que é o principal, não é? Imensa, e não tem técnico de instrumentação suficiente para isso. Portanto, eu fui pegando vários fatores, geográfico, cultural. Por exemplo, o Brasil tem uma questão de... A língua também é uma questão a barreira linguística, ainda, eu mostrei, eu falei desse dado para vocês, 1% no Brasil é fluente, portanto, e na América Latina. Portanto, o artigo, basicamente, ele toca nestes fatores. E se você quer entrar no mercado brasileiro, se você que trabalha com instrumentação, está de graça, né? Portanto, é basicamente aquilo lá, cara. Assim, modéstia à parte, para quem trabalha nessa área, você entende ali, porque sempre diz, não vai dar, não sei o quê. E eu assim, cara, então não vai dar porquê? Quais são os fatores que estão por trás disso? Então a gente tem que fazer o quê? Eu tive casos em que eu estou num cobrancegue a mostrar o meu equipamento e o cara diz assim, onde é que isso tem no Brasil? O ano passado. Tem que conversar com o Samuel. A Val tinha acabado de comprar 1500 metros, cara. Tinha quilômetro, cara. Então, eu assim, onde é que isso funciona? Eu assim, sim, cara, tem mais de 4 quilômetros disso aqui no Brasil inteiro, na América Latina, em todo o mundo. Então, porque depois também tem a questão do conhecimento das tecnologias. Nós estamos aqui falando porque nós trabalhamos com essa área. Depois tem todo um consultores, estudantes, empreiteiros, grandes empreiteiras ou donos de obra, grandes entidades que elas não têm esse conhecimento. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Portanto, é algo que é um trabalho que nós estamos a fazer para chegar a essa informação, porque nós temos um gap de formação na instrumentação geotécnica, até mesmo dentro da própria geotecnia. E se nós não vamos fazer esta coisa de doutrinar e constantemente sempre a falar, algum dia vai dar certo. Portanto, foi com esse objetivo que esse artigo foi feito e foi republicado, não é? O André, tem um negócio, o seu artigo ele começa falando da lei em relação à mineração e a lei na infraestrutura. Nós já estamos acabando. Pô, nós acabamos de começar, diretor. Como é que nós já estamos acabando, pô? Estica um pouquinho. Eu fiz 3 perguntas, pô. Não. Ô André, eu queria que você falasse como o artigo começa da lei, da diferença da lei, e queria passar para o Samuel para saber da experiência dele de infraestrutura, mas esse negócio da lei é um negócio que toda vez que eu leio me chama a atenção da diferença. Então, tem uma parte na lei, aí eu fui buscar o código, a lei que digamos, rege o monitoramento geotécnico lá, e lá está explícito que a partir de um determinado de um nível de risco é obrigatório monitoramento 24/7 com vídeo monitoramento e instrumentação Está explícito lá. Eu diria dizer, na norma de projeto geotécnico, que é o que os projetistas usam para a infraestrutura, o que rege a infraestrutura, tem uma recomendação para aplicar a instrumentação. Nós já sabemos que recomendar não é obrigar, tá? Então eu posso colocar aqui um crack meter, ou estou instrumentando. Então a instrumentação fica ao critério do cara. E pode ser um cara super competente, como não pode ser. Portanto, você deixa uma margem absurda. Portanto, e isso é um dos problemas. Enquanto a legislação... E atenção, não é só a legislação. É a supervisão que a mineração tem. Porque chega lá a ANM, e se o cara não está cumprindo, se isso não estiver funcionando e o relatório não estiver aqui, a atividade está... Barato. Portanto, passo para o Samuel porque ele vai falar sobre isso, né? É importante isso que o André falou. É verdade, a gente acaba cumprindo muito a legislação, tá? Mas é importante a gente, além de cumprir a lei, porque é obrigado, sem dúvida, mas a gente também tem que ver o que se pratica no mundo inteiro, tá? Então, é muito importante a gente ter conhecimentos de situações reais ao redor do mundo, tá? Para a gente poder falar assim, isso realmente é bom, é ruim. É igual eu falei, assim, tem coisas que não funcionam muito bem aqui, tem coisas que funcionam bem lá fora. Isso é outra coisa. Agora, conhecer a situação onde se aplica, isso é fundamental, tá? A lei, ela é muito
é prescritiva. Ela não tem muita técnica. Então, tem coisas que a lei cobra que a gente não tem, assim, não tem resultado. Não vai dar um bom resultado. Então, a gente tem que tomar, é lógico, mas por ser lei, a gente tem que cumprir. Mas a gente tem que ter argumentos também para falar com os técnicos do governo, porque acho que isso é importante explicar. Isso aqui não faz sentido por isso, por isso, por isso. Tem que se conhecer para poder argumentar. Não é simplesmente falar, então eu vou cumprir porque está escrito. Não é assim, né? E outra coisa também, assim, muitos consultores, por terem pouco conhecimento ainda de alguns instrumentos que não são convencionais na geotecnia, acabam sendo muito conservadores. E isso custa muito caro para empresa de mineração, tá? Que é onde eu trabalho, no setor de mineração. Então, a gente tem que tomar esses cuidados porque tudo é muito novo. Então, a gente acaba também tendo que ensinar para os consultores muita coisa. Exatamente. Aprender, lógico, mas ensinar também, porque eles não conhecem muitos equipamentos que a gente tem testado ou que a gente conhece. Né? Você levantou a bola, eu vou precisar chutar, não vai ter jeito. Você é uma das primeiras pessoas que conheceu o INSAR. Nós tivemos a oportunidade, o INSAR não, o SA. Nós tivemos a oportunidade de instalar o primeiro Chip Array aqui no Brasil. Você foi uma pessoa que conheceu lá no começo. Então eu queria te ouvir um pouquinho da sua experiência com o SA e eu queria saber, já aproveitar aqui que a gente já está indo para o fim também, algo que a gente conseguiu agora, a gente está conseguindo desenvolver também, que é o INSAR, a sua experiência com o INSAR, se ele tem funcionado para mineração, como ele tem funcionado e como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia, dessas duas tecnologias dentro da Vale. Tá. O SA, se eu não me engano, eu fui, acho que o segundo usuário do SA no Brasil. Foi o segundo. Então, acho que eu gosto demais da tecnologia. Lógico que igual eu falei, o instrumento evoluiu, ele não deve ser mais o mesmo que era antes. Tá um pouquinho muita gente reclamou porque era complicado, porque queimava, alguma coisa assim, mas eu acho que isso é um problema também de instalação. Como eu falei, a condição no Brasil é diferente da condição no Canadá, por exemplo, né? E, então, muita coisa não funciona. Mas eu acho que tem um problema de instalação e um problema de conhecimento da ferramenta. Eu gosto muito do SA, por ser um tipo de instrumento, 1 quilômetro, né? Automatizado, eu gosto demais. Eu acho que a gente tem que ter acesso à informação remotamente, não deixar de ir no campo, obviamente, mas ter acesso à informação remotamente é muito importante, tá? Mas eu creio que a ferramenta tem evoluído, está evoluindo muito para poder ser aplicada em alguns ambientes, tá? Como a gente foi o segundo usuário do SA no Brasil, o ambiente também, o Brasil é muito grande regionalmente, o ambiente que foi instalado o SA lá em Campo de Jordão é completamente diferente do ambiente de mineração. Então, às vezes, não é bom. O pessoal reclama, às vezes, que não funciona muito bem, aqui funciona muito bem. O SA aqui funciona até hoje, né? Como o André falou. E lá não funciona por quê? Então, assim, essa questão de instalação é muito importante. Eu acho que todo instrumento tem que ser acompanhado, muito bem instalado, para a gente poder falar o instrumento é ruim ou é bom. Não tem instrumento ruim. Acho que tem instalação mal feita. Tá? Perfeito. Agora, sobre o INSAR, o INSAR começou a ser usado na Vale, se eu não me engano, em 2010, lá no norte, se eu não me engano. E a gente teve a oportunidade de usar o INSAR aqui na ruptura de Fundão,
né? E eu acho que foi muito legal porque a gente, primeiro, é uma ferramenta completamente nova, não era tão... Como é que você fala assim, um sensor a, sei lá, 500, 600 quilômetros de altura, 700, 800, vai dar uma precisão milimétrica, né? É um negócio que chama atenção. Mas só que é uma física, na verdade, não é o sensor que está longe, é a física que é usada que dá essa precisão, né? Então, acho que isso é importante levar em conta. Mas eu acho que a gente teve a oportunidade de evoluir muito de lá para cá, de 2015 para cá, porque o INSAR ele nunca foi tão usado como é usado hoje em dia. Eu acho que é um equipamento fantástico. Eu falo assim, se eu não tivesse nenhum monitoramento hoje numa estrutura, a primeira coisa que eu faria era colocar um INSAR. Fazer um monitoramento de INSAR para saber onde colocar instrumentos de deslocamento. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Então, é o primeiro monitoramento que eu colocaria numa estrutura, porque ele me direciona, ele me dá diretrizes para poder fazer um monitoramento de deslocamento em alguns lugares, né? Então, o INSAR, como eu falei, é uma ferramenta, assim, pioneira, além do que, se você tiver imagens anteriores, você consegue ver o passado. É um equipamento que te dá a bom. possibilidade de olhar para trás, né? Você Exatamente. olhar para o passado e comparar com o que está acontecendo agora. E não é difícil, porque de 2015 para cá, o Brasil inteiro deve ser imagiado. Sim. Então, não é novidade, não é complicado, né? Depende muito da constelação, do tipo de satélite que você está usando, da resolução especial. Exato. Né? Na Vale usa qual satélite? Sentinel? Lá usa Cosmos SkyMed, Tá. que tem uma resolução de 3 metros, se eu não me engano. Tipo a precisão não é a mesma, né? Do Sentinel. A precisão é em torno de milimétrico. Isso. Então, mas já é uma coisa. resolução é muito boa. A gente falando de 3 metros, imagina esta mesa, né? É como se eu tivesse um instrumento a cada 3 metros. Isso é muito bom. Sem dúvida. Né? Eu tô chateado. Estamos no final. Chegamos no fim. Que pena. É uma pena, mas não vamos continuar conversando aqui. Vai. Pena que você que está assistindo a gente não vai conseguir acompanhar a nossa conversa. André, eu normalmente, quando eu tô no podcast, eu sou o último a fazer consideração final, mas dessa vez aqui, como o programa é seu, vou deixar aí, eu vou fazer o seu primeiro a fazer minhas considerações finais. Vai. Então eu quero te agradecer, André, por essa oportunidade. Quero agradecer ao Samuel por estar aqui conosco. Obrigado. Ocupando um tempo dele. Samuel está aqui num compromisso familiar aqui em São Paulo. Não está trabalhando, disponibilizou um tempo da família dele para estar conosco aqui. Pô, isso é demais. Muito obrigado, Samuel. Eu estou aqui porque eu gosto. Que bom. Não é porque eu sou obrigado, não é porque questão de salário. Eu trabalho com monitoramento porque eu gosto. Eu quero estar aqui. Não quero fazer nada diferente. Sabe que eu tava vindo pra cá, né? Eu liguei pro André e falei, pô, André, a gente vai olhar pra trás lá quando a gente for mais velho, cara. A gente vai falar, olha o que a gente conseguiu fazer, cara. A quantidade de coisas que a gente conseguiu fazer e trazer você aqui hoje é uma delas. Obrigado. André, obrigado, meu irmão. Pô, tamo junto sempre. Obrigado. E obrigado por esse privilégio de estar aqui hoje. Pra quem não me conhece, sou Luciano Machado, um dos sócios da MMF Projetos. Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, @engenheiro Luciano Machado. Obrigado aí. Acredite no monitoramento, acredite na instrumentação, ele pode te dar um monte de informação, como o Samuel, que é a nossa estrela aqui hoje, falou. Informação, dados, é o que faz a diferença, é o que pode fazer você economizar na sua obra e você evitar uma grande tragédia. A gente ouviu falar várias vezes que tinha um monte de barragem com problema depois dos acidentes. Não é que elas sumiram, não. As medidas foram tomadas, estão sendo monitoradas, as coisas estão acontecendo. Então, acredite na instrumentação, vamos firme, precisar de alguma coisa, a gente está lá na MMF. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, em termos de considerações finais, como este vai ser o último episódio do ano, vamos dar aqui fazer aqui alguns apontamentos de fechamento para vocês terem ideia de como foi esta jornada. Portanto, depois deste episódio só voltaremos em 2024. Planos estão sendo feitos para a segunda temporada. A primeira temporada, cara, eu acho que excedeu todas as expectativas
que tivessem sido criadas, pelo menos as minhas. E olha que eu era ambicioso. Quando começámos este projeto, era um projeto que eu tinha até um pouco de receio que fosse demasiado de nicho. Quando eu vim aqui no estúdio, assim, cara, se calhar vai ser nichado demais, será que vai dar certo? Tal, mas tudo bem, vamos fazer isso aqui. Foi uma iniciativa minha pessoal, portanto as pessoas tenham noção, isto é uma iniciativa minha pessoal, é um investimento meu pessoal. Todas as pessoas possam estar a especular se eu tinha alguma empresa por trás, independentemente se eu marco trabalho no setor ou não tem. Portanto, isso foi dinheiro do meu bolso, foi investimento que é algo que eu coloquei pessoalmente, porque, tal como o Samuel e como o Luciano também, é uma coisa que é uma causa, não é? É algo que a gente acredita. E uma coisa que, até complementando como surgiu agora, quando eu fui no congresso lá com o Dr. Alan Marr, o Dr. Alan Marr tem lá um conselho, que é a instrumentação geotécnica, precisa de várias coisas para ela avançar, em todos os países do mundo. Mas uma coisa que ela apontou no final é assim: we need a champion, que significa que qualquer país, qualquer geografia, ela necessita, não é uma pessoa, ou pessoas ou entidades que vão para além do interesse comercial para levar as coisas para a frente. Tá? E eu acredito ser uma dessas pessoas, que eu tenho essa possibilidade de participar em congressos internacionais, aqui estar a falar aqui com vocês. E, cara, se eu conheço essas pessoas, vamos dar uma plataforma para essas pessoas falarem. Porque tem muita gente, cara, tem muita gente. A quantidade de pessoas que apareceram a dar like nas coisas do Samuel, cara, é um negócio que eu nem sei, cara. O Samuel é uma estrela do LinkedIn, ele nem mexe no negócio, é absolutamente orgânico. O episódio de Samuel, vou confessar para vocês, foi uma coisa do género, mal começou já tinha 10 pessoas em espera no episódio dele. Era difícil isso acontecer. Portanto, e a repercussão que teve quando a gente anunciou o episódio, cara, a forma como o Samuel é acarinhado do setor e na mineração, cara. Eu não vi uma pessoa falando mal de você, cara. Não, você já tem um lugar reservado lá com o todo poderoso, porque é assim, cara, é assim, muito. Não, Samuel, a gente, pô, pá, assim, incrível. Mas pronto, nessa iniciativa estamos a planejar a segunda temporada. Provavelmente provavelmente não, é uma segunda temporada que eu estou planejando para fazer com patrocinadores, para dar uma maior dimensão aqui. Eu sempre brinco aqui a negociar o tempo de 1 hora, vamos tentar 1h30, vamos tentar 2 horas, mas isso, cara, depende também de quem quer patrocinar aqui. E que já apareceu. Já tem pessoas entrando em contato, o que é que eu faço? Tal. E não só do Brasil, que é o mais incrível. Tem pessoas de outros países querendo patrocinar. Eu assim, cara, mas você nem atua aqui. Não, eu gosto do negócio. Eu gosto da causa. E eu assim, pronto, portanto, penso que é uma causa que não é só brasileira, não é só portuguesa, é mundial. Porque não é só aqui que nós temos esse problema de falta de monitoramento, conhecimento, é genérico, tá? Portanto, alguns números para vocês terem ideia que nós fizemos nestes 3 meses, vamos completar 4 meses. Portanto, alguns números de referência. Portanto, no YouTube, neste momento, a gente está com 374 seguidores, tá? No LinkedIn estamos com 925. É muito mais fácil chegar no LinkedIn e seguir do que no YouTube. Eu sei que o YouTube, muitas vezes a pessoa vê o vídeo, acompanha e não subscreve, mas ela segue o canal. Em termos de visualizações acumuladas desde o início, estamos com 5.400 visualizações. Em termos de horas consumidas de visualização, estamos a falar de mais de 560 horas de conteúdo que as pessoas visualizaram e consumiram aqui, cara, em 3, 4 meses. Eu acho que é bem significativo. E eu acho que aqui o número que mais me salta à vista, que o YouTube nos mostra nas métricas, é o número de pessoas individuais, os visualizadores individuais, que são mais de 2.200. São mais de 2.200 pessoas que individualmente viram. Por exemplo, tem uma pessoa, a galera que veio com o Samuel, tem uma pessoa que veio com outro convidado, tem uma pessoa que veio lá de Portugal, tem uma pessoa que veio lá da Austrália, tem uma pessoa que veio lá da Espanha, tipo, cada convidado traz a sua rede. E, cara, 2.200 pessoas, cara, tipo, o que eu tenho aqui de LinkedIn e tudo mais, tem mais pessoas a cá que nem estão seguindo e que veem o canal. Portanto, e tem isto 3, 4 meses, nós estamos a fazer um programa de 1 hora por semana. Imagina, 700 pessoas por mês, mais ou menos. Cara, imagina, eu até brinco aqui, eu já falei isso para o Luciano, eu comparei as minhas métricas do podcast no LinkedIn com as maiores marcas mundiais de instrumentação. O podcast ganha engajamento. O podcast ganha das grandes marcas, cara. Assim, porque nós fazemos podcast, cortes e publicamos, estamos no Spotify, temos várias formas de contar. E o podcast é a nova forma de comunicação, seja para a nossa geração, seja para a mais nova geração, e é uma forma de comunicar mais leve que a gente está aqui trocando. Portanto, cara, em 4 meses a gente conseguir estes números e tipo, passar num congresso e o pessoal passa por você, olha, estou vendo aquele episódio,
olha, aquele episódio com o Samuel, cara, encontrei outra vez um cara lá, agora no congresso, agora não sei, nossa, aquele episódio com o Samuel, cara, pô, top de linha, o Samuel, seu gente firmeza, para caramba, não sei o quê, tudo mais. Eu tinha acabado de conhecer o cara me conheceu porque me conhecia do podcast e a gente estava a trocar umas mensagens para tratar de um negócio e de uma instrumentação e ele disse, não, aquele negócio que estás a fazer do podcast é muito legal, não sei o quê, grande iniciativa, tipo, não tenho, sempre que eu falei isto, as pessoas assim, nossa, porque é que nunca pensaram nisso? Cara, e a questão é que pensem, isto é inédito no mundo. Não tem outro podcast que tem, é o podcast que está associado à Encardio Right, que é o Groundbreakers, até faço aqui a publicidade, se vocês tiverem curiosidade, que é o pessoal da Encardio, que lançou um dia antes do nosso. Ou como é coincidente, o nosso foi a 1 de setembro, deles começou a 31 de agosto, em que o cara faz inglês, mas também faz o podcast, e fala com grandes personalidades de instrumentação, e que é muito legal, mas tipo, para além daquele tem o nosso, cara, e quem sabe na segunda temporada nós podemos continuar a fazer em português e a gente pode ir um pouco ali no espanhol e no inglês, dependendo da área. Já tenho pessoas a dizer assim, e aí André, quando é que vai começar o podcast em inglês? Portanto, cara, tem demanda, tem pessoas que querem falar, elas gostam da plataforma e pode ser a partir daqui do Brasil, cara. Não tem problema, o Brasil é referência, o Samuel falou assim, é referência MG, o pessoal olha para o Brasil com o máximo respeito que está sendo feito na instrumentação aqui. Portanto, se nós temos essa plataforma, se temos pessoas interessadas no conteúdo, vamos dar esse conteúdo para as pessoas. É isso. For the people, né? E acho que é isso aí, a minha consideração final, cara, muito grato por esta experiência, por essa ideia maluca que eu acabei pensando assim, não, vamos dar plataforma para essas pessoas falarem, para elas terem, cara, falar isso aí, tipo, porque a gente vai para congresso, a gente troca ideia, só que não, as pessoas não, às vezes pensam que nós, eu trabalho para uma marca, o outro trabalha para outra, nós somos inimigos. Cara, não é verdade, cara, eu falo com caras de marcas, teve aqui pessoal de outras marcas que não são a minha, e não tem nenhum problema, o importante aqui, e uma das coisas que eu, quando iniciei aqui é um campo neutro, nós vamos falar de instrumentação, eu também não estava a falar, mas eu pertenço ao TC220, que é suporte aqui institucional. Quando eu lancei o podcast, o TC220, que tem as referências mundiais de cada país da instrumentação geotécnica, o Share convidou-me para fazer uma apresentação de 5 minutos no dia, cara. Eu lancei a dia 1, dia 6 tinha reunião da TC220. Nossa, André, você não quer vir apresentar? O cara falou, o cara dá like todos os dias lá da Inglaterra, cara. Ele disse, eu não entendo, como é que eu faço? Pessoal, mesmo pessoal internacional que não consiga, já me falaram, já tive italianos, ingleses, eu disse, ativa as legendas no YouTube. O YouTube tem uma tradução fantástica, funciona tipo 80% a 90% de precisão. Cara, também dá para ver. Os meus colegas do Canadá, é assim que eu faço, está aí, ó. Aí eu falo para eles, olha, agora veio aqui o cara, pioneiro, sabe? E eu assim, cara, André, como é que tu chegas nessas pessoas? Não é, as pessoas querem vir falar. Legal. As pessoas querem vir falar. Aí os caras, como é que tu fazes isso? Sei lá, como a gente fala em Portugal, amor à camiseta, cara. As coisas, sei lá, não sei, as coisas acontecem, a gente tem essa questão. No Brasil é gastar sola de sapato. Então, mas as coisas acontecem, não tem tido, ok, tem horas, mas não é um esforço. Cara, quando o Samuel foi assim um negócio assim, eu falava com o Eduardo, você tem que chamar o Samuel. Aí eu falei com o Filipe, não, você tem que chamar o Samuel. Eu, caramba, vou chamar o Samuel, então. Aí, e quando eu já ia fazer serviço na Samarco, mas o seu nome sempre estava lá. Eu assim, caramba, eu vou falar com o Samuel. Aí eu mandei mensagem para o Samuel, não, vamos fazer. Eu nem sabia quem eu era. E o Samuel disse assim, não, topo, vamos embora, vamos fazer uma coisa, vamos, tipo, é assim, foi um negócio e aí, tipo, agradeço, assim, muito, tipo, o plano para este episódio era outro e o Samuel disse assim, estou em São Paulo, cara, vamos para o estúdio, meu amigo. E é isso aí, cara, eu acho que o IAM Geotech foi muito isso, foi essa questão de oportunidade, muito convidado apareceu aqui que estava em São Paulo, não era de São Paulo. Teve muita gente que eu pensava, vou fazer tudo remoto. O cara, tem pessoal aqui que disse, André, estou em São Paulo, vamos fazer, vamos, cara. Pessoal do Rio, pessoal de Curitiba, pessoal de Portugal, cara. Passou aqui, quando for para o ar, passou aqui o presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, cara. Presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, uma das referências da engenharia em Portugal. Assim, nunca na vida eu pensei que isso fosse possível, e foi. Então, cara, esse é o limite, vamos embora. Eu gosto de falar assim, eu acredito muito no propósito das coisas, sabe? Isso é quântico. Só aproveita, considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida. E igual eu falei, eu tô aqui porque eu gosto realmente da área, não é nada diferente.
É porque eu gosto de fato de estar aqui, tá? E é uma área que me abraçou desde quando eu comecei a trabalhar, tá? Não foi nada pensado assim, eu vou seguir esse caminho. Tudo meu veio, como eu falei, é quântico. Tudo foi se direcionando para isso. Não tem o que falar, tá? Mas é um prazer muito grande estar aqui, de verdade, e poder contribuir, poder aprender e poder ensinar algumas coisas para as pessoas. Como o André falou, acho que a gente tem a oportunidade de abranger mais pessoas. É diferente de uma conversa num congresso. Eu acho que a gente tem essa facilidade, que isso ajuda bastante. Então, tudo que se grava aqui, que é uma belíssima iniciativa, a gente pode compartilhar com o mundo inteiro. Exato. Né? Gratuitamente, sem cobrar ninguém, exatamente. Isso é muito importante. E acho que é isso, pessoal. Portanto, já tivemos todas as considerações. O Ale vai me esganar, cara, porque eu já nem sei quanto tempo é que a gente já foi. E tem que falar com o Túlio. Vamos renegociar. Depois eu ajusto para a segunda temporada aí o valor. Tá bom? Pessoal, finalizamos por aqui. Estamos a finalizar 2023. Boas festas. Bom ano 2024. Vocês já sabem. YouTube, LinkedIn. Tem o e-mail para contato, feedback. Patrocínio, já estou falando isso, já sabem. Eu vou mandar o Media Kit para quem está a ouvir e nos segue, fiquem tranquilos. imonitgeotech@gmail.com. E cara, muito obrigado de coração, até para o ano. Show de bola.